quando entrei aqui no Sporting, eu apanhei os melhores atletas do mundo, nomeadamente na categoria sénior. E aí eu lembro-me que, efetivamente, havia treinos que eu tinha que ficar para trás, porque não aguentava. Havia treinos que houve um treino que eu tive quase a desmaiar, porque fiquei tonto e com vontade de vomitar. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Antes de falar da minha conversa aqui com o convidado de hoje, eu quero agradecer a todos vocês, uma pequena multidão de pessoas que repercutiram os últimos episódios, em especial os episódios do Brad Sutton, que foi o episódio da semana passada, o maior, indiscutivelmente o maior treinador de triatlon, de triatletas profissionais da história do triatlon até hoje, o cara com o maior número de títulos, e você vai conhecer se você não ouviu. Tem episódios na versão original em inglês e episódio na versão dublada, então não se preocupe se você não entende o inglês, vai lá e ouça o mesmo número, o mesmo episódio, mas você encontra duas versões em português ou em inglês no seu agregador de podcasts. O episódio da semana retrasada, com o Pipo Garneiro, claro. O episódio ainda da outra semana, Luiz Navas, quer dizer, foi uma série grande aí, uma série praticamente histórica que começou com Roberto Azevedo, depois Marcella Toldi, depois Luiz Navas, Pipo Garneiro, e agora Brad Sutton, e agora vamos terminar ou vamos continuar essa série, tomara. Eu falei que 2020 prometia, com Paulo Guerra. Então obrigado a todos vocês que compartilharam, que fizeram stories, que mandaram seus comentários, suas críticas, que ajudaram a divulgar o Endorfina, vocês que também se tornaram agora novos apoiadores, que resolveram contribuir financeiramente. Se você tem condição, se você acha que vale a pena contribuir, me doar uma quantia do seu dinheiro para que eu possa continuar produzindo e fazendo cada vez mais o Endorfina crescer, eu sou muito grato. Então você usa a plataforma Apoia-se. Muita gente tem me perguntado, principalmente pessoas mais próximas, como é que faz para apoiar. Eu tenho falado, vai na plataforma Apoia-se, você escolhe quanto você quer doar, 10, 30, 40 ou mais, né, reais por mês, você paga sem grandes... Quer dizer, sem nenhum compromisso, você paga ou no boleto ou no cartão de crédito, você pode suspender quando você quiser, não tem compromisso, não é igual companhia de celular ou de TV a cabo que você é obrigado a ficar 12 meses. Então vai lá, se você pode, se você tem condições e se você acha que vale a pena doar uma quantia por esse trabalho que eu venho realizando aí há 3 anos, eu fico eternamente grato. Vai lá e contribua, tá? Não se acanhe disso. Mas enfim, então obrigado a todos vocês. E meu convidado de hoje, eu não vou falar muito porque é um cara espetacular. Foi um episódio que eu adorei gravar com o Paulo Guerra. Foi um episódio que fazia tempo que eu queria trazer. É um cara que eu já sabia muitas das histórias, mas eu tinha curiosidade de perguntar a respeito de outras histórias, principalmente, vamos dizer, o que trouxe, o que ele achava da corrida, e vocês não vão ver nada diferente, né, do que eu tenho feito aí com quase todos os convidados. Mas esse é um cara especial, é um cara que foi campeão europeu de cross-country há alguns anos, foi o primeiro europeu a ganhar de um africano num campeonato europeu de corta-mato, de cross-country. É um cara que, enfim, começou quando garoto, logo se apaixonou, né, foi convidado para participar de uma equipe, logo se apaixonou pelo corta-mato, participou de maratona. Ele estava na maratona do Ronaldinho, grande Ronaldinho da Costa, que já passou por aqui em 1994, não foi? 94? Ou 96, perdão, agora eu estou confuso, que bateu o recorde. Ele estava nesse mesmo ano na maratona e ele, enfim, é um cara muito legal. Ele teve uma passagem rápida, bem curta pelo triatlo. É um cara que hoje em Portugal ele é praticamente uma celebridade. Ele comenta provas, ele endossa provas, ele é garoto propaganda de diversas provas. É um cara que está fazendo um trabalho agora também de estar treinando
pessoas, não para o alto rendimento. É um cara que, enfim, ele é praticamente uma celebridade lá em Portugal e talvez aqui no Brasil você não conheça ele, mas vale a pena conhecer, por isso que eu trouxe aqui para ele contar um pouco a história, e a história de alguém que teve um passado, enfim, que teve um início numa cidade, num país europeu, que difere bastante aí da nossa realidade aqui. Então eu resolvi trazer essa experiência também para que a gente conheça um pouco mais um atleta que tem uma ligação forte com o Brasil, já morou aqui no Brasil, enfim, ele vai contar acho que um pouco aqui da história dele, como é que ele teve essa ligação com o Brasil através das maratonas do Pão de Açúcar e do grande Márcio Milan, meu amigo até hoje. Mas enfim, vamos lá, vamos para esse bate-papo muito legal. Você não vai se arrepender de conhecer essa figuraça que é a grande amigo, o Paulo Guerra. E este episódio é um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. E um oferecimento da Probiótica. A Probiótica é patrocinadora do Endorfina Podcast, que tem uma linha completa de suplementos para o seu esporte de endurance. Agora a Probiótica tem lançado aí cada vez mais produtos voltados para o endurance. O endurance virou foco da Probiótica, um dos focos da Probiótica, e ela foi lançando aí ao longo dos últimos anos uma série completa de produtos que vão desde os tradicionais produtos da linha Carbap, né, desde o gel ao Carbap Gum, recentemente as gomas de carboidrato lançadas por eles e todo o resto da linha, Carbap 4.1, Energy Beat 4x1, desculpa, eu tenho falado 4.1, mas acho que eu estou equivocado, 4x1, porque 4.2.1, que é um produto aí que desde 1994 eu utilizo esses produtos à base de 4x1. Infelizmente no Brasil não existia na época e depois começaram a lançar produtos, e a Carbap chegou com essa versão 4x1 muito legal, um produto que funciona de fato. Eu estou agora utilizando o sabor laranja, que é muito legal, já provei também o de uva, tem uma palatabilidade muito legal e você faz a digestão de uma maneira bem rápida, e de fato eles, pelo menos para mim, eles têm me ajudado bastante aí na minha recuperação, eu que tenho precisado, né, tá cada vez mais difícil de recuperar entre um treino e outro. Eu tenho usado bastante o 4x1 da Carbap, mas enfim, a Probiótica produz vários tipos de produtos que vão da glutamina, creatina, BCAA, aos wheys, as proteínas veganas que eu tenho consumido aí também cada vez mais e mais, o que mais? A glutamina, já falei, aminoácidos de todos os tipos. Enfim, uma linha completa de produtos. Você entra lá no site probiotica.com.br, dá uma checada na grande linha de produtos que a Probiótica oferece, e se você quiser comprar alguma coisa que eu recomendo, vai lá no site loja.probiotica.com.br, que é o e-commerce oficial da Probiótica, e você encontra toda a série, toda a linha de produtos da Probiótica dentro desse site. Então vai lá, dá uma checada, são produtos de altíssima qualidade, eu já venho utilizando eles aí há quase 2 anos, são produtos que vale a pena serem utilizados. Converse antes com o seu nutricionista, converse antes com uma pessoa gabaritada para te orientar qual é o tipo de suplemento que você precisa, mas vai lá, hoje em dia a gente tem cada vez mais pouco tempo para se alimentar e se alimentar da maneira correta, e cada vez menos tempo para se recuperar, haja visto aí as nossas rotinas super intensas e corridas, principalmente quem está morando em cidade grande e quem está treinando para grandes desafios, como provas aí de 70.3 ou de Ironman, ou grandes travessias ou maratonas aquáticas, ou Gran Fondos da vida, os etapes da vida, enfim. Então, vai lá, prova probiotica.com.br e siga a Probiótica no Instagram, Probiótica Oficial, e você vai conhecer quem, além de mim, que está usando Probiótica, todos os atletas profissionais, incluindo a Pamela, por exemplo, e os atletas amadores que a Probiótica apoia, além dos grandes eventos de triatlon e de ciclismo do Brasil. Vai lá, Probiótica Oficial no Instagram. Recebo hoje um convidado muito especial. Além de ter sido um dos melhores corredores do mundo no cross-country e ter conquistado por 5 vezes o campeonato europeu da modalidade, foi o primeiro corredor branco da história a vencer os africanos. Nos conhecemos no começo dos anos 2000 em Fortaleza, quando veio participar de algumas edições da maratona Pão de Açúcar de revezamento, a convite do Márcio Milan, outro amigo e na época executivo do grupo.
Além do seu desempenho fenomenal, me chamou a atenção a simpatia, humildade e o sorriso sempre estampado em seu rosto. Com vocês, um dos sujeitos mais legais que eu conheço e uma verdadeira estrela do atletismo em nossa terra-mãe, o português Paulo Alexandre Martins Guerra. Seja muito bem-vindo, Paulo. Valeu, muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite, Michel. É sempre um privilégio, obviamente, trocar impressões e mostrar também um pouco do atletismo aqui na Europa, nesse belo país que também é o Brasil. Você tem uma ligação forte, né? Tinha mais forte nos anos 2000 com o Brasil. Você chegou a ter um apartamento lá em Fortaleza, passava temporadas lá. O que você mais gosta no Brasil ou mais gostava? Olha, sem sombra de dúvida, esse período fez com que eu aprendesse algo que estou fazendo neste momento aqui em Portugal, que é dar treino à população que gosta de fazer caminhada e corrida, bem com um técnico e muitos deles também um objetivo, superar marcas, como foi uma vez que eu dei um treino lá a um potencial agente da Polícia Federal que era candidato e tinha que fazer determinado tempo nos 2.000 metros. E foi uma experiência bastante agradável. E vi, sem sombra de dúvida, o Brasil estava muito à frente naquela altura e também, neste momento, também não tenho esse ponto de referência como está atualmente, mas na altura estava muito à frente em termos de conhecimento e de número de pessoas que gosta de fazer atividade física e que faz parte da vida. Então quer dizer que ainda hoje, esse trabalho que você viu lá em Fortaleza no auge, né, florescendo ali por conta, óbvio, da maratona de revezamento, as assessorias esportivas, até hoje em Fortaleza não é um movimento tão grande quanto você já viu aqui em Fortaleza? Sim, agora já está muito bem implantado em Portugal e já cresceu tremendamente nos últimos 10 anos o número de pessoas que optou pela caminhada e pela corrida como atividade física de preferência. Antes limitava-se praticamente a ginásios e muito assente no futebol, e agora não, agora há uma quantidade enorme de número de pessoas que gosta de fazer corridas e caminhada e falo com alguma frequência e como digo, o número de inscritos na Federação Portuguesa de Atletismo está tremendamente em crescento destes últimos 10 anos. Você então avalia como positivo a cena da corrida de rua aí em Fortaleza, não, aí em Lisboa ou em Portugal? Nos últimos anos tem aumentado o número de participantes e provavelmente o número de corridas também tem aumentado, desde corridas grandes como a meia maratona de Lisboa até corridas menores, regionais em cidades menores. Sim, sem sombra de dúvida aumentou tremendamente e depois é um fenómeno que praticamente é em todo o continente e obviamente também nas ilhas, a questão do número de provas assentes no trail. Que foi uma modalidade que desempontou e que foi criada nos últimos 5, 7, 8 anos, que antes não havia e que agora há muita gente mesmo a optar por fazer trail em vez de fazer corridas de rua. Claro, né? Aqui no Brasil também cresceu bastante, seguindo também essa tendência mundial. Agora, você diria aí, pelo que você tem acompanhado, que o número de provas de trail cresceu tanto quanto o número de provas de rua, ou o número de provas de rua... Ao contrário. Diminuiu e o número de provas de trail está em constante crescimento. Caramba, então é um movimento diferente do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil o número de corridas de rua cresceu muito e continua alto, né? Tem prova... Todo final de semana, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, você pode escolher 2 ou 3 provas para participar, né? Você tem um cardápio. E o número de corridas de trail... Sim, mas aqui em Lisboa e em cidades mais pequenas, Michel, também existe isso. Só que além dessas 2 ou 3 provas de estrada, existe mais uma ou 2 provas de trail. Por exemplo, em Lisboa é raro o fim de semana que não existem
3 ou 4 provas entre Lisboa e aquelas cidades que estão mesmo junto a Lisboa. É raro o fim de semana que não há 3 ou 4 provas para os atletas escolher. Então a gente está igual, tá certo. O Paulo, e você não é natural, você não nasceu em Lisboa, você nasceu em Barrancos, na fronteira com a Espanha, é isso? E como é que você foi parar, né, numa cidade fronteiriça, minúscula, Barrancos? Como é que você foi introduzido ao atletismo? Né? E só para contextualizar, a gente tem praticamente a mesma idade, né? Você é de 1970. Como é que você, jovem garoto, foi introduzido ao atletismo numa cidade, enfim, interiorana, fronteiriça? Olha, mais uma vez, o papel determinante dos pais, nomeadamente do meu pai, que gostava de correr e gostava de treinar. De vez em quando, muito raramente, entrava numa prova. Ele fez só meia dúzia de provas ao longo dos anos que praticava ou que treinava. E eu tentei seguir os passos dele. Ele levava-me aos treinos e acabei por entrar, quando tinha 12 anos, nos campeonatos regionais do Alentejo, que felizmente ganhei com uma vitória, e a partir daí disse, olha, isto, qualquer vitória em qualquer desporto ou atividade desportiva, quando temos 12 ou 14 anos, nos marca muito, e vi que tinha algum talento, gostei da experiência, e a partir daí nunca mais parei. E depois, claro, aos 18 anos, num campeonato nacional de corta-mato, também com uma vitória e algo folgada, o grande treinador português e o clube principal de atletismo na altura, que ainda hoje é uma referência, o Sporting, o Clube de Portugal aqui em Lisboa, chegou após eu ter cortado a meta. Passado alguns minutos, chegou esse grande treinador chamado professor Mário Muniz Pereira a perguntar se eu gostaria de integrar o Sporting e treinar com os melhores, e efetivamente naquela altura havia o campeão olímpico e o recordista do mundo dos 10 mil metros, e esse era o meu sonho, porque também eles eram os meus pontos de referência como ídolos desportivos, e então eu disse logo automaticamente que sim. Os meus pais também concordaram, e a partir daí desloquei-me dessa terra do interior a 300 km de Lisboa para seguir esse sonho, que sem sombra de dúvida é aquilo que eu digo sempre: todos nós temos que ser movidos num desporto e numa atividade desportiva como é o atletismo tão difícil, por um sonho, e acreditar que esse sonho é possível, porque o caminho é longo, difícil, e também com muitas desilusões, mas sem sombra de dúvida sempre agarrei-me a esse objetivo lá no final do túnel, que era seguir os passos dos melhores atletas portugueses, para tentar também ser, como sénior, o melhor atleta também em Portugal, e consequentemente ser o melhor atleta em Portugal era praticamente também dos melhores na Europa e dos melhores no mundo, e isso foi o que sempre quis ser, e por isso não foi muito difícil essa mudança do Alentejo, dessa cidade do interior pequena, obviamente para a capital de um país que é... Então, agora vamos lá, dos 12 anos aos 18... você começou a correr, e você treinava, e você estudava, e você competia. As corridas que você tinha acesso, aí, enfim, no interior de Portugal, você nunca tinha corrido em Lisboa? Não. Eu, a primeira vez, se não me falha a memória, a primeira vez que eu corri em Lisboa foi num campeonato de juvenil de segundo ano, numa prova de pista, que ainda nessa altura eu estudava num colégio interno, que também era um colégio de padres, um seminário, e eles davam muito pouca facilidades para poder treinar ou para fazer uma prova ou outra. De vez em quando eu poderia me ausentar desse colégio interno no domingo de manhã e poder fazer uma prova ou outra de estrada, nomeadamente no Alentejo. Mas, como digo, em Lisboa só foi passado 3 ou 4 anos de eu treinar. De vez em quando eu corria alguma coisa, porque o treino era assente simplesmente no futebol. E como tinha algum jeito também para a corrida, não era necessário naquelas faixas etárias, não era necessário treinar muito quando se tem algum talento, e há uma característica que sempre se trabalhou muito, nomeadamente na terra que é Barrancos. É uma terra bastante acidentada, tem muito pouco plano. Eu andava sempre constantemente agarrado à bicicleta, eu deslocava-me para tudo de bicicleta,
Depois era uma atividade física muito, muito forte e muito tempo durante o dia, a jogar a bola horas e horas, a andar de bicicleta. E isso foi o treino de base para depois, quando eu chegava às provas, eu tinha uma certa facilidade, nomeadamente na resistência, e acabei, como digo, aos 12 anos ser campeão do regional do Alentejo, e aos 12 anos, e aos 14 anos, que diga, passado 2 anos voltei a ser. Por isso, a chama foi manter-se sempre acesa. E como é que você acabou se especializando no corta-mato, né, que é o cross-country? Olha, primeiro a minha palavra sempre, que eu respondo sempre que alguém me faz essa pergunta, o corta-mato foi uma paixão. A primeira vez que eu comecei, e isto também tem tudo a ver também das nossas mais profundas origens. Eu nasci no campo, não nasci em nenhum hospital. Eu vivi no campo durante 6 anos. E a partir dos 6 anos comecei a dividir o campo com a vila de Barrancos por causa da escola. Eu tive sempre um contacto muito grande com o campo. E quem nasce no campo, primeiro sente-se muito bem, aprecia, faz uma atividade física constante no campo, porque é o nosso quintal, é o campo, o nosso percurso, e o nosso vai e traz para ginásio é o campo todo. E então temos uma relação muito, muito afetiva e muito forte com essa característica. Depois também vi que tinha uma certa facilidade, também por gosto, em correr em percursos difíceis, nomeadamente com lama, com barro, subida e descida, porque era o percurso que eu muitas das vezes também treinava em Barrancos sem ninguém me dizer. Eu treinava no barro ou na lama com 16 e 17 anos e não havia nenhum treinador que soubesse, porque naquela altura eu já treinava com orientações de algum treinador, e eu ia treinar para o barro. Por isso, a partir daí, os corta-matos, quando eram difíceis, eu tinha aperfeiçoado uma técnica de corrida mais apropriada para esse tipo de percurso, no qual eu conseguia fazer uma velocidade melhor ou maior, atendendo a essa grande dificuldade que era o corta-mato difícil, aquele corta-mato que foi inventado há 200 anos em Inglaterra, que era bastante difícil também. Por isso eu acredito que foi tudo, obviamente, a paixão e o gosto, e depois também, obviamente, tirar benefício dessa paixão e desse gosto, obtendo lugares da frente. E estes lugares da frente são determinantes quando nós somos adolescentes, para nos manter com essa chama e essa vontade de querer continuar esse longo percurso que é ser um dia atleta de alta competição. Você é magro, né? Você não é muito alto, mas você também não é baixo, você tem as pernas relativamente compridas. O teu biotipo, ele é um biotipo que favorece o corredor de ponta do cross-country, do corta-mato? Ou o cara precisa, via de regra, ser um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais forte para vencer os obstáculos? Aí é que está. Eu vivi sempre, ao longo da minha carreira, com uma sombra que era chamada o peso. E eu era, a palavra é mesmo, eu era obcecado por ter o mínimo peso possível. Eu tinha uma certa massa muscular, derivado obviamente ao treino de força que eu fazia, mas eu à mesma, atendendo à altura que eu tinha 58 quilos e algumas gramas quando estava em forma. Por isso, apesar de ter força, eu tinha baixo peso. E não tenho dúvidas nenhumas, e está mais comprovado que o peso é determinante em alta competição. Tá. Mesmo no corta-mato que você tem, enfim, que superar esses obstáculos e ter que ter mais, tem que ter mais força para dar mais tração na lama, no percurso acidentado. Subidas e descidas. Claro, aí é que está. Se você for leve, entre aspas, consegue passar por cima dessa lama e desses obstáculos com mais subtileza e com mais leveza, e não se enterra tanto para depois mandar outra vez a perna para cima para dar passada atrás de passada. Né? Na época, você me corrige aí também se eu tiver errado, mas assim, o cross-country não é uma modalidade tão difundida ou tão conhecida no mundo, pelo menos a impressão que eu tenho.
maratonas são muito mais conhecidas, né? E as maratonas são televisionadas e tudo mais. O caminho do corta-mato, ele parecia promissor para você em termos de carreira, de profissão, de ganhar dinheiro, de viver, ou você simplesmente optou pelo corta-mato por essa paixão que você falou, e eu sei que você eventualmente já correu maratonas, inclusive tem um tempão, né, de 2h11 e 1, sei lá, mas como é que você administrou a tua carreira com relação a viver do esporte, né, e aí é preciso ganhar dinheiro com isso, e a sua paixão pelo corta-mato, em detrimento de outras modalidades, né? Olha, Michel, sim, independentemente, por exemplo, da maratona. Obviamente, a maratona é o culminar da carreira de um desportista. Foi sempre assim que foi equacionado aqui em Portugal. O atleta primeiro é um atleta de corta-mato e de pista, e depois, quando tiver já consolidado a resistência e a força ao longo dos anos de carreira, é que passa para a fase final, nomeadamente a caminho dos 30 anos, para fazer maratona. Agora o conceito é completamente diferente. Já se começa a fazer maratonas com 20 e 21 anos, ou 24 anos, que é normalmente quando o atleta está no auge da sua carreira. Mas, em relação ao corta-mato, o corta-mato foi sempre uma das modalidades principais na Europa, e nomeadamente nos países com melhores ou quantidade de atletas e com mais tradição no atletismo, como é estes países aqui perto de Portugal, como é, obviamente, a Espanha, a França, a Itália, a Bélgica, obviamente também a Finlândia e por aí fora. Esses países sempre deram muita importância para o corta-mato. E os grandes treinadores equacionavam a época de uma seguinte forma: o início da época, que é na altura do inverno, o inverno é importante fazer corta-mato porque é a preparação para a época de pista no verão. É aí que o atleta cria as bases, nomeadamente assentes na força e na resistência, para depois, no verão, treinar a velocidade e aparecerem bons resultados. E depois, obviamente, o corta-mato também era televisionado, os principais crosses na Europa, nomeadamente o grande país em que a capital do corta-mato tinha o maior número de provas internacionais televisionadas diretamente, era a Espanha. Tinha à volta de 10 provas na época que começa em novembro até fevereiro, e obviamente qualquer prova que tenha a televisão por trás tem patrocinadores, e obviamente os patrocinadores depois, obviamente, pagam às organizações e por sua vez as organizações pagam aos atletas. Por isso o corta-mato foi sempre determinante no vencimento, que é assim a palavra, ou na remuneração que o atleta oferia do clube mensalmente. Ah, entendi. Os clubes em Portugal assentavam o valor do atleta muito, essencialmente, nas provas de estrada e nas provas de corta-mato. A prova de pista não tinha tanta importância. Porque, obviamente, as provas de pista mais importantes eram fora de Portugal, e então o sponsor que o atleta tinha na camisola não tinha grande expressão haver uma divulgação desse mesmo sponsor num país onde até esse sponsor nem tinha negócio, não tinha um produto ou não era negócio, né? E o corta-mato sempre teve muita tradição em Portugal, porque obviamente começou com o grande atleta português Carlos Lopes, que foi 3 vezes campeão do mundo de corta-mato, né? E uma das vezes foi em Lisboa, e então tinha um impacto muito grande na divulgação, nos meios de comunicação estavam sempre à procura de um bom resultado de um atleta português no corta-mato que ele fizesse internacionalmente. Tá certo. Bom, como que você treinava depois que você saiu de Barrancos? Aliás, eu dei uma olhada aqui, Barrancos é uma vila, né, com 1.600 pessoas no último censo, não é nem uma cidade. Como é que um jovem sai de Barrancos e vai para o clube de maior expressão de atletismo do país, o Sporting, e vai treinar com os melhores corredores portugueses e, na época, os melhores corredores aí do mundo? Como é que você se adaptou a essa rotina? Como é que você se recorda que eram os treinos? Era muito volume? Era menos volume, mais intensidade? Só para a gente ter uma noção.
É isso mesmo, Michel. O grande treinador, o professor Mário Muniz Pereira, o treino dele era muito assente nisso. Menos volume e mais intensidade. Treino de qualidade. Porque, sem sombra de dúvida, a qualidade do atleta mais difícil de trabalhar, e aquela, obviamente, que o atleta tem mais cansaço e mais sofrimento, é a velocidade. Mas a velocidade é importante para qualquer prova, seja prova dos 100 metros, obviamente aí é determinante, mas seja prova de 10 mil metros no corta-mato ou 10 mil metros na pista, ou mesmo até hoje, e muito mais hoje ainda, a prova da maratona. Como é que é possível fazer uma prova 42 km a 2,50 ao quilómetro? Se não houver velocidade nas pernas, é impossível fazer a 2,50 a 2 minutos e 50 segundos cada quilómetro nos 42. E obviamente os corta-matos também, muitos dos corta-matos, quando não eram terrenos mais difíceis, a média por quilómetro também andava entre os 2,50 e os 2,55, com subidas e descidas. Por isso, se o atleta não tivesse velocidade, por mais força que tivesse e mais resistência que tivesse, não conseguiria acompanhar o comboio da frente e obviamente ficava para trás. Por isso, o treino foi muito difícil nessa altura, porque em júnior eu treinava uma velocidade moderada para a categoria de júniores, e quando entrei aqui no Sporting eu apanhei os melhores atletas do mundo, nomeadamente na categoria sénior. E aí eu lembro-me que efetivamente havia treinos que eu tinha que ficar para trás, porque não aguentava. Havia treinos que houve um treino que eu tive quase a desmaiar porque fiquei tonto e com vontade de vomitar. Enfim, mas isso fazia parte também da evolução, mas o treino era muito adequado ao nível do atleta, e mesmo esse mesmo atleta, nomeadamente eu, integrado na equipa sénior. Esse grande treinador, o professor Muniz Pereira, sabia que eu iria ficar para trás em determinado momento, não se importava, e ele dizia: calma, que um dia vais andar com eles lá na frente. Isso é uma visão muito grande, por isso todos nós aqui em Portugal temos um enorme agradecimento e reconhecimento desse grande treinador de campeões. E ele só abordava os atletas para virem para Lisboa, aqueles atletas que ele via que um dia poderiam ser dos melhores do mundo. Foi o caso também dos outros atletas que eu nomeei, nomeadamente, obviamente, o Carlos Lopes e o Fernando Mamed, que nenhum dos dois também são de Lisboa, um veio de Viseu e outro veio de Beja, para seguir esse treino difícil e árduo todos os dias, durante 5 a 6 anos, para depois, ao fim de 6 anos, termos e podermos estar ao mesmo nível dos melhores do mundo. Mas foi um treino difícil e com muita paciência, e obviamente sempre acreditando que era possível, porque nem sempre, sem sombra de dúvida, o caminho, e quem treina uma modalidade de alta competição sabe que o chegar ao fim de um objetivo é muitos anos e muitas horas de treino para chegar ao mais alto nível. E você, enfim, com 18, 20 anos de idade, você assimilou isso sem problema, ou tinha épocas que você achava que você poderia estar indo melhor se você tivesse mais oportunidade ou treinando mais? E vinha o professor Mário e te tranquilizava ou te segurava, porque tem essa questão também da ansiedade. Quando a gente é mais novo, a gente quer os resultados mais rápido, a gente tem menos paciência. Como é que você lidava com isso? Como é que você lidou com isso? Não, mas olha, eu por acaso, Michel, felizmente, e aí está, o professor Mário Muniz Pereira só me deixava ir correr a determinadas provas nos séniores que não eram as provas mais importantes. Tá. E então eu à mesma conseguia ter bons resultados. Campeonatos regionais de corta-mato, eu como sénior logo acabei por ficar logo no pódio. O campeonato sub-23 na Europa, eu também fui medalha de bronze também logo no Campeonato da Europa de Sub-23. Logo no meu primeiro ano de sénior que o Muniz Pereira me deixou fazer o Campeonato Nacional de Corta-Mato, fiquei logo
E foi por mais incrível. Fiquei logo nos 10 primeiros, eu consegui logo obter bons resultados, nomeadamente no corta-mato. Por isso, nunca foi muito necessário ele dizer-me calma, que vai chegar lá, porque eu sempre, ao longo do ano, havia sempre uma prova ou outra que fazia com que eu acreditasse que estava bem no bom caminho e que mais ano, ou menos ano, porque efetivamente eu praticamente logo com 23 anos fui logo, no final dos 23 anos, fui logo campeão da Europa de corta-mato. Por isso não demorou muito tempo. Uau! Cara, isso é muito legal, né, Paulo? Você nessa, cara, com 23 anos, você era muito novo, embora na época a gente não tenha essa noção. Como é que aquilo caiu? Como é que você assimilou aquela vitória? Você largou com alguma expectativa de ser, de conseguir ser campeão? Olha, fizeste-me lembrar algo que eu de vez em quando esqueço-me, mas já o disse publicamente. Nesse primeiro estágio, a um mês do Campeonato da Europa, o meu treinador naquela altura, que não era o professor Muniz Pereira, porque eu tinha trocado de clube, mas o era há 3 meses antes, ele foi tirar os tempos num treino de corta-mato no Pinhal, aqui diz no Pinhal da Marinha Grande, que é no meio dos Pinheiros, um treino difícil que eu fui fazer lá. Ele viu a média do treino e ele disse-me assim: Paulo, daqui a um mês ninguém te apanha. Que era o Campeonato da Europa. Eu não acreditei nas palavras dele. Eu sabia que tinha feito um bom treino, mas não tinha grande ponto de referência como é que estavam os melhores atletas na Europa. Mas efetivamente ele não falhou nada. A corrida passado um mês, esse primeiro Campeonato da Europa, eram 9 km, eu ao 4,5 km o ritmo estava tão devagar que eu fui-me embora e pronto, e acabei isolado. Uau! Por isso ele tinha um conhecimento muito grande mesmo do nível dos atletas na Europa. Você, naquela época, né, não tinha internet, enfim, a gente não tem os meios de comunicação que a gente tem hoje. Você tinha interesse em ficar sabendo como é que estavam sendo os resultados ou o que cada um dos outros competidores mais próximos a você estavam fazendo? Ou você deixava isso pro professor Mário e você só treinava e vivia a sua vida? Não. Setembro e meados de outubro, um mês e meio só treino sem nenhuma competição. Ao final de outubro eu ia para a Europa fazer 2 ou 3 crosses, os principais na Europa, para ver como é que estavam os meus adversários. Tá. E depois, a partir do dia 15 de novembro, eu não fazia mais nenhuma prova até o dia 15 de dezembro, e era um mês só de treino, e aí sim era muito, muito, muito treino. Mas eu antes ia ver como é que eles estavam há um mês e meio antes do dia do Campeonato da Europa. Bom, o que aconteceu com o Paulo, o que aconteceu com a tua vida depois que você, aos 23 anos, é campeão europeu de corta-mato numa modalidade, né, que, como você acabou de contar, era uma modalidade super prestigiada e importante, principalmente aí nesses países que você citou, né, da Itália, França, enfim, Portugal e Espanha. Olha, depois obviamente com a criação do Campeonato da Europa, esse circuito internacional de cross, né, com provas na Bélgica, na Itália, na Espanha, na França, Portugal, havia um circuito com 15 provas, a 20 provas, todas essas provas queriam o campeão da Europa. E a partir daí eu comecei a preparar a minha época como o expoente máximo, o Campeonato da Europa em dezembro, e todos os crosses a partir de novembro até março. Era o mais importante da minha época, eram os meses desde setembro até março. Abril, eu obviamente fazia a inclusão na pista, porque se tinha a consciência que se eu não treinasse na pista, na próxima época eu poderia apanhar corta-matos rápidos e havia europeus que me ganhavam. E então eu tinha que treinar bem os 10 mil metros na pista, porque 10 mil metros na pista equivale praticamente à mesma distância dos 10 km no cross.
E se eu corresse bem os 10 km na pista, de certeza se no corta-mato eu teria mais facilidade para poder impor um ritmo rápido na parte final e depois, obviamente, tentar enfim, ganhar ou fazer os melhores lugares na frente. Porque um atleta, se não tiver velocidade, volto a dizer, por mais força e resistência que tenha, não consegue pelo menos chegar aos 5 primeiros nos grandes eventos. Ainda este fim de semana no Campeonato da Europa nós vimos. Era um circuito difícil, com muita subida e descida, mas se não houvesse velocidade, quando os primeiros impunham determinados ritmos, se os atletas que estavam em perseguição não tivessem essa mesma velocidade, começavam a ficar para trás e depois nunca mais recuperavam. Foi... Bom, eu vou te fazer essa pergunta daqui a pouco. Deixa eu só tirar aqui, enfim, matar mais uma curiosidade minha. A partir dessa vitória com 23 anos, automaticamente você, claro, ficou bastante famoso e aí a sua vida mudou em termos de patrocinadores, o próprio volume de dinheiro que você passou a ganhar e a pressão que você passou a receber, né, que é uma pressão natural, aí todo mundo começa a falar, bom, você é o cara que é o primeiro colocado, né, agora todo mundo quer ganhar de você. Como é que foi essa mudança de vida, ou ela não foi tão acentuada assim nesse primeiro campeonato? Michel, essas mudanças a gente quase não se apercebe delas, porque é tudo tão evolutivo, não é de um dia para o outro, porque obviamente para ser campeão da Europa eu tinha já feito alguns crosses antes e eu, a maior parte deles, os tinha ganho. Agora, é óbvio que os campeonatos, os atletas, os adversários preparam-se ainda mais e melhor para que nesse dia possam ganhar ao atleta que lhes ganhou nos crosses há um mês ou 2 antes. E as diferenças são meros segundos. Às vezes há 5 segundos ou 10 segundos do primeiro para o quarto. Por isso, isso nada acontece por acaso e nada acontece de um dia para o outro. Por isso a gente vai se habituando a essa questão e vamos convivendo com ela. Agora, é óbvio que aquela parte que dissestes, a questão da pressão não para de crescer. Porque, obviamente, se és campeão da Europa, se és o melhor atleta da Europa, tens que ser o melhor atleta europeu nos corta-matos. E depois, por sua vez, já sendo campeão da Europa, de vez em quando consegues ganhar a todos no mundo, nomeadamente aos africanos, é sempre um potencial candidato a ser primeiro. E aí, saber lidar com essa pressão todos os fins de semana, porque praticamente desde inícios de outubro, finais de outubro até março, praticamente são provas quase todos os fins de semana. E isso faz parte da preparação de todos os atletas. Vocês se encontravam quase todo final de semana e aí, enfim, você também sabe que você não vai ganhar toda a prova. Não, de maneira nenhuma. E, aliás, eu ganhava algumas porque depois eu tinha 10 ou 15 atletas africanos que eram, muitos deles eram campeões do mundo e vice-campeões, né? E aí o panorama é diferente. Uma coisa é nós sermos dos primeiros na Europa e outra coisa é tentar ser dos primeiros no mundo. E nomeadamente no atletismo sabemos todos que o Quênia, a Etiópia e alguns países agora à volta desses mesmos países nesse continente africano fazem uma enorme diferença em termos de resultados e de nível que têm, e raramente um atleta não africano consegue ganhar a eles. E cada vez mais, né? Já há 10 anos era difícil, agora é praticamente quase impossível. Impossíveis não há, obviamente, mas os resultados estão aí. Os corta-matos quase todos em Espanha este ano foram ganhos entre atletas da Eritreia, da África do Sul, do Quênia, obviamente, e da Etiópia. Por isso, e às vezes o primeiro atleta não africano consegue chegar ao 10º lugar, e já é dos melhores da Europa. Por isso pronto, essa pressão é normal acontecer, e é verdade, há que saber conviver com isso, porque eu lembro perfeitamente no segundo campeonato da Europa, no ano seguinte,
à primeira vitória, a ansiedade era tão grande que eu tive que ir, obviamente, eu tive que ser visto por médicos e tudo para tentar atenuar essa enorme ansiedade, porque eu praticamente não conseguia dormir durante a noite. Eu estava tão nervoso e tão impaciente com o dia do Campeonato da Europa, um mês e meio antes, que eu praticamente era difícil dormir 3 ou 4 horas seguidas durante a noite. E que para quem está treinando 25 a 30 km por dia para o corta-mato e com 4 treinos específicos por semana, se não conseguir descansar durante a noite, é impossível assimilar essa quantidade de treino ao fim de uma semana ou 2. A primeira vitória que você teve no Campeonato Mundial foi o quê? 94? Que foi o primeiro campeonato europeu de corta-mato da história. Sim. Então você é o ganhador do primeiro campeonato europeu de corta-mato. Isso mesmo. A primeira edição. A primeira edição. E no ano seguinte, que você não estava dormindo, 95, você ganhou de novo. Ganhei de novo no mesmo circuito e quase praticamente um minuto menos. Que foi na Inglaterra, foi muito no mais Reino rápido. Unido. Foi. E aqui que você justifica essa melhora tão grande e novamente você conseguiu uma vitória, sendo que você estava, né, como você acabou de contar, tão ansioso assim, que há um mês e meio você estava tendo dificuldade para dormir. Como é que você contornou essa questão? Olha, obviamente eu lembro-me que depois comecei a dormir melhor, né? Mas nunca dormir como um atleta precisaria, né? Mas para o segundo ano eu ainda comecei a treinar mais. Eu tive que treinar mais, eu tive que ir fazer mais estágios, nomeadamente em altitude e aqui em Portugal, num percurso que era excelente para o corta-mato, no meio do Pinhal, um dos maiores pinhais que nós temos em Portugal, que é o Pinhal de Leiria. E eu fui para lá sozinho antes de todos irem para treinar mais dias, mais treinos específicos para corta-mato e pronto, e efetivamente eu aí já não era um desconhecido, era o favorito para rivalizar o título. Havia 3 ou 4 atletas muito difíceis de ganhar, né? E porque eu tinha corrido com eles em dois crosses que eu fazia antes, 3 crosses, 2 em França e um em Espanha, e foi muito difícil ganhar a um deles, mas pronto, acabei por ter essa vitória. E como digo, normalmente quando me perguntam em termos de Campeonato da Europa qual foi a que mais satisfação me deu, foi esse segundo título em 95. Ah, foi de 95? Eu ia perguntar isso agora. Você ganhou 94, 95, 99, 2000, qual foi o quinto? 2000, 96, 96 isso, foi prata segundo. Em 96. Mas passado um mês e meio ganhei a quem tinha ganho no Campeonato da Europa. Ah, é? Mas quando é que foi? Um mês e uma semana. E quando é que foi o quinto? Foi 94, 95, 99, 2000, 97, não? Não. Depois houve um que o primeiro foi passado um ano. Pronto, ele foi apanhado no controle antidoping e foi suspenso 4 anos. Então, mas qual foi o outro campeonato que você ganhou? 94? Não lhe retiraram o título. E eu acabei por ser segundo. Ah, entendi. Tá. Perfeito. Bom, olhando para trás, já faz muitos anos, você teria feito alguma coisa diferente nessa fase, Paulo? Ou você acha que você fez tudo que dava para ter sido feito e acertou aí? Entre erros e acertos, geralmente você, em linhas gerais, você acertou a condução da tua carreira? Não, havia coisas que eu poderia ter feito diferente. Olha, eu acho, nós agora conversando sobre a evolução do treino,
se Portugal tivesse se dedicado mais ao treino mais específico, relativamente treino de força, nós tínhamos feito melhores, nós tínhamos obtido melhores marcas e melhores resultados. Isso era algo que nós não fizemos. Nós trabalhávamos muito a velocidade e obviamente a resistência em detrimento da força. E já na Europa, na altura, as seleções principais que estavam a treinar para esses eventos o faziam 2 vezes por semana e nós nem sonhávamos que isso existia, que era treino de força, nomeadamente feito em ginásio. Academia, né? Ginásio e academia. Tá. Você ganhou bastante dinheiro, Paulo? Sim, nós todos, os grandes campeões na década de 90, ainda outro dia a conversar com o empresário dos atletas principais na Europa, a melhor década em que o atletismo pagou foi a década de 90, entre 1990 e do ano 2000. Mas, não tenhas dúvida, e toda a gente sabe disso, muito... Não se pode falar no futebol, mas claro, mesmo muito aquém, o atletismo continuou, naquela altura já perdia e continua a perder, mas com grande diferença em termos de valorização económica, nomeadamente com outras modalidades, como seja o vôlei, seja o hóquei, seja o basquete, seja obviamente o ciclismo, dá 10-0 ao atletismo. E você acha que isso tem acontecido por quê? Por qual razão? Olha, o atletismo foi sempre visto de uma maneira como uma modalidade muito acessível, uma modalidade, não vou falar da modalidade mais pobre em termos do conceito do que é o desporto. Não entro por aí de maneira nenhuma. Mas é uma modalidade muito acessível e que os patrocinadores, só existe grandes patrocinadores se essa mesma modalidade tiver cobertura na televisão, nomeadamente durante toda a prova ou durante todo o tempo que existe esse evento desportivo. E então, como isso não acontece, porque nós vamos ver, por exemplo, uma prova de ciclismo e estão 5 horas durante 21 dias, todas as televisões ali a fazer a cobertura, isso não acontece no atletismo. Acontece obviamente em uma ou outra maratona, são 2 horas, mas acontece nesses países e não em termos mundiais. Depois também quase todas as outras provas não passam na televisão, por isso os patrocinadores também não têm interesse em os grandes patrocinadores, obviamente, né? E a partir daí não tem tanta visibilidade como tem possivelmente obviamente o ciclismo e nomeadamente grandes eventos em termos de pavilhão, seja campeonatos do mundo de vôlei ou até propriamente o vôlei de praia ou o hóquei em campo, ou obviamente, claro, o basquete que tem muita visibilidade também na Europa e nos Estados Unidos é praticamente do desporto rei. Tudo isso o atletismo, enfim, fica inferiorizado. E por isso essas diferenças relativamente a essas atividades amadoras que acabei de referir, né? Porque obviamente o futebol é outro mundo e nem é preciso entrar por aí. Agora, você então ganhou bem, pegou uma época boa. Agora, o que eu acho bacana, e eu queria que você falasse um pouco, é que você é uma personalidade aí em Portugal. Você é um cara conhecido, né? Você foi chamado agora há pouco, a gente está gravando isso aqui agora em dezembro, você foi chamado para comentar uma prova na televisão. Se a pessoa der um Google no teu nome, eu vou colocar alguns links no post do episódio de hoje, acha você aí em vários eventos, tem evento com o teu nome. Você é um cara que consegue sobreviver da corrida mesmo anos e anos e anos depois de ter se aposentado. Tem outros corredores aí em Portugal, por exemplo, o Carlos Lopes, a Rosa Mota, né, que são famosos aqui também no Brasil por conta da São Silvestre. Eles também tiveram esse tipo de
enfim, de vida após o profissionalismo, comentando ou, enfim, participando ativamente da cena da corrida aí em Portugal, ou você também é uma exceção nesse sentido, ou um dos poucos? Não. Eles então ainda estão, enfim, estão muito bem ligados, obviamente, ao Lopes, ao clube, e ao Instituto de Desporto, e a Rosa Mota ao Comitê Olímpico. Não, eles não acabam por não fazer grandes comentários, porque podem, acho que os devem declinar, porque são também convidados para isso, né? Há aqui um lote de atletas. Há aqui meia dúzia de atletas, há uma dezena de atletas que são solicitados tanto quanto eu, só que, enfim, não têm vontade, ou não têm carisma, ou não para aparecer, não fizeram um pós-carreira tão ativo. Né? E também, obviamente, são pessoas que já têm mais de 60 anos, né? E a partir daí também tem outra mentalidade. Né? Mas isso é legal, né, Paulo? Eu imagino que você, enfim, né, como você acabou de me contar antes da gente começar a gravar, né, você tá sempre aí com bastante coisa para fazer, tá sempre ativo e alimentando, aproveitando tudo que você se esforçou, se empenhou e todas as vitórias que você conquistou nessa aposentadoria das provas oficiais. Isso eu acho que é muito bacana, e que aqui no Brasil, tirando um ou outro comentarista de televisão, e mesmo assim tem que ser em Olimpíadas ou mundiais, a gente não vê isso, infelizmente. Você vê, Marilson a gente pouco ouve falar, o próprio Vanderlei, ele é mais famoso, mas raramente ele está na televisão, enfim, a gente não tem essa cultura que, pelo que eu estou entendendo, parece que é uma cultura que vocês têm aí em Portugal. Sim, mas, por exemplo, nós ficamos ainda a léguas de Espanha, né? Os espanhóis... Sim, mas isto também acredito que digam que isto é parte muito da sensibilidade de quem está à frente, obviamente, ou da televisão, ou da parte do departamento esportivo. E todos nós sabemos que, para quem gosta desta modalidade e está agora iniciando a modalidade, sendo um jovem, um adolescente, se não tiverem pontos de referência, acabam por abandonar a maior parte deles, né? E pronto, e acredito que nestes últimos 5 anos, devido a este boom que foi o atletismo foi um boom que se deu aqui em Portugal, nomeadamente, como disse no início. Há cada vez mais gente a fazer a atividade desportiva ou física assente nas corridas e nas caminhadas. Por isso há também um maior interesse de estar atento e de haver mais solicitações. O atletismo está muito vivo hoje em Portugal, nomeadamente por este boom que houve e que há de número de pessoas a praticar a corrida. E como há também tantas provas, também isto é uma chama que continua acesa. Por isso há várias solicitações quando os atletas têm disponibilidade e têm perfil e têm vontade para isso. E o meu caso foi esse. Eu continuo a dar treinos à população em Lisboa e aqui a outra cidade muito próxima, e isso também faz com que as organizações vejam que eu estou a dar treinos a esses mesmos desportistas, ou esse mesmo cidadão que gosta de correr, que depois também vai competir nessas provas. E então os organizadores também convidam para eu estar presente, porque é tudo um ciclo vicioso. Você se faz presente, você está sempre aí, enfim, como você falou, e as pessoas acabam lembrando também de você, óbvio, né? Tá certo, mas aqui a gente não tem essa cultura, infelizmente, cara. Eu acho uma dó, e o que você falou é tudo. Se o jovem garoto não tiver ídolos para se espelhar, não conhecer quem foram os campeões que o Brasil já teve, ou que o Portugal já teve, que o mundo já teve, realmente fica mais difícil dele ter referências e ter vontade de um dia seguir a carreira, ou pelo menos perseguir um sonho. Agora, rapidamente, Paulo, como é que foi a sua passagem pela maratona? Né, você tem 2 horas e 10 e 2 segundos, né, pelo que eu vi aqui no Wikipedia, que é 2 horas 11 e 2. Sim, e foi logo na estreia.
E 11-1, sim, foi logo a estreia, não tinha treinado muito para ela, foi logo a primeira vez que fui fazer uma maratona, mas depois vi que, atendendo à minha característica de técnica de corrida, não era a prova onde eu me poderia sentir melhor e onde eu poderia fazer grandes resultados. Obviamente poderia melhorar muito essa marca, mas nunca comparando com os resultados do cross, do corta-mato, e a partir daí fiz durante 1 ano e meio, 2 anos, várias tentativas, vi que não era esse o caminho e voltei de novo para o corta-mato. E quando é que você resolveu se aposentar? Olha, foi ligeiramente antecipada, quando foi diagnosticado o cancro da pele em 2008. Ah, tá. Que na verdade, enfim, né, você está aqui para contar a história, foi uma coisa ruim que aconteceu com você, mas você conseguiu superar, né, Paulo? Valeu. Foi essa a realidade, e a partir daí a exposição solar que um atleta de alta competição tem não é compatível para quem já teve um episódio de problemas de pele, e a partir daí olha, em vez de prolongar mais 1 ou 2 anos, antecipo para esses meus 38 anos, que foi a caminho dos meus 38 anos quando abandonei. Você, na época que a gente estava em Fortaleza, você tinha demonstrado, a gente chegou a nadar algumas vezes e tal, natação de fato não era o seu forte. Você chegou até a pedalar, né, depois morando em Portugal, né, Paulo, para variar um pouco os esportes. Você então flertou com o triatlon, mas não foi uma modalidade que você resolveu experimentar. Não, experimentei 2 ou 3 vezes, sem treinar, até me dei bem aqui, fiz aqui triatlos aqui em Lisboa e em Peniche, por acaso até me dei bem, né? E comparando obviamente com a falta completa de treino, e ficando no meio do pelotão na fase final, na classificação final, não foi nada mal, né? Mas foi uma paixão, e volto a dizer, se eu tivesse que escolher agora uma modalidade para praticar como atleta amador, era o triatlo. Existe ainda a possibilidade, você acha, de você voltar e a competir triatlon por diversão? Não. A competição acabou. Seja onde for, acabou. Posso entrar em provas, mas não vou treinar para melhorar ou para tentar ganhar não. Para participar, e obviamente quando participa a gente dá o melhor, mas nada de treinos com esquemas de treinos e com planilhas de treinos até com estrutura, até chegar a esse dia da prova. Porque, assim, simplesmente você saturou de ter essa rotina rígida, porque... Não, depois já tive outro problema de saúde também há 4 anos atrás, e então esse problema de saúde, toda a equipa médica, foi a recomendação que me disse: você continue a fazer a sua atividade física, mas com moderação. Tá. Ô Paulo, que você achou da maratona abaixo de 2 horas do Eliud? Incrível, impressionante, para mim quase irreal. Não sei como é que é possível. Não sei. Eu acho que, por mais evolução humana que haja, é incrível. Simplesmente incrível o que fez. Obviamente fez os 42 km não inseridos na maratona, né? Numa maratona com o percurso oficializado, mas como digo, é um atleta super dotado. Também acredito que está uma grande marca por trás. Também acredito que os ténis são diferentes do que eram, então isso que eu ia te falar. Tudo é um conjunto de fatores. Um conjunto, não é um só, um conjunto de fatores que fizeram com que esse atleta conseguisse e não só, obviamente o Bekele também está a escassos segundos do recorde do mundo, né, do oficial, né? Mas você acha que foi válido, não somente válido
para a gente dizer que hoje tem um homem que corre uma maratona para baixo de 2 horas, mas você acha que foi uma iniciativa que vai gerar frutos positivos? Seja com tênis com placa de carbono ou não, Claro. enfim. Sim. Sim, isso sim, mas ele percorreu a distância, não bateu o recorde da maratona, porque o recorde da maratona não é esse, né? como a gente sabe. Mas enfim, qualquer marca que fosse abaixo de 2 horas e 3 era uma marca impensável. Por isso, hoje o recorde do mundo nos últimos 10 anos evoluiu uma coisa impressionante. E eu não acredito que a evolução da metodologia do treino tenha sido só o fator determinante para que as marcas tenham sofrido tamanha evolução na última década. Há aqui um conjunto de fatores. Há alguns que acredito que nós desconhecemos, porque é impensável fazer 2 meias maratonas seguidas a 1 hora e 1 segundo cada meia maratona. Foi incrível, né? Foi incrível. Você acha... Quem você acha, na tua opinião, que é ou que foi o melhor corredor até hoje? Assim, quem que seria um ídolo que você apontaria? Não importa do passado, do presente, já falecido ou não. Bem, é diferente. Do passado é um e do presente é outro, né? Para mim, do presente, obviamente, é o melhor atleta e aquele que mais me impressiona é o etíope, o Kenenisa Bekele. Para mim, obviamente, no passado é um grande atleta português chamado Carlos Lopes. Ah, que legal. Bacana. Por que você enfim, escolhe o Carlos Lopes? O que você vê de diferente nele? Porque ele foi um atleta mundialmente de topo, praticamente dos 3 melhores do mundo, nas 3 especialidades que tem o atletismo: na maratona, na pista e no corta-mato. Ele conseguiu ser campeão do mundo e praticamente recordista do mundo dos 10 mil metros, e campeão do mundo no corta-mato e obviamente campeão olímpico na maratona. Ele foi um atleta completo e durante muitos anos foi o único atleta também a ganhar aos atletas africanos. É um feito, quer dizer, são feitos realmente fenomenais, né? Incrível, ainda hoje. Bom, eu lembro que ele ganhou a São Silvestre em 82, ele deve ter ganhado outras vezes a São Silvestre, mas eu lembro direitinho dessa vitória dele na São Silvestre. Ô Paulo, o que você acha, para a gente terminar, o que você acha que te fez, qual foi o principal ingrediente ou a mistura de ingredientes que fez você ser um dos melhores corredores no mundo na sua geração no corta-mato, e o que te fez ter tantas vitórias, tantos títulos, ter conseguido ter uma carreira bastante longa? Olha, não é preciso uma grande resposta. Primeiro, obviamente, tinha qualidades inatas para o corta-mato, nomeadamente, essencialmente, a resistência e a força. Tanto que ainda hoje tenho pulsações durante a tarde de 37 pulsações por minuto, sem treinar praticamente nada. Por isso, essa qualidade com a qualidade do trabalho de força que foi muito determinante nesse tipo de percurso tão difícil. E depois, não tenho dúvidas nenhumas que se nenhum tiver a força de vencer e obviamente a capacidade de superar aquelas fases críticas de sofrimento que existe e de cansaço que existe nas provas e nos treinos, ninguém consegue chegar ao topo. É verdade. Futuro. O que você planeja aí para 2020? O que você tem aí em vista? Você montou aí uma assessoria como a gente conhece aqui no Brasil? Como é que é a tua estrutura de treino? Não.
Não, eu sou técnico nacional de marcha e corrida pela Federação e tenho dois centros que dou treino à população, em Lisboa um e outro em Loures. E depois dou treinos a empresas também que querem que os atletas façam atividade física e alguns deles que melhorem, por exemplo, tempos na maratona ou isto ou aquilo. Por isso, é isso que eu vou continuar a fazer. Por enquanto vou-me manter aqui por terras de Lisboa, mas um dia e num futuro talvez não tão longe, voltarei ao Alentejo e obviamente gostaria de continuar a fazer o mesmo que faço aqui em Lisboa, pôr obviamente a população ou a região, na minha região, a ter hábitos saudáveis como é assentes na caminhada e na corrida. Legal. Você, né, não é um cara muito presente nas redes sociais. Você tem uma conta no Instagram que você posta coisas pessoais, você tem um Facebook. Eu tenho... Enfim, a gente já tem bastante brasileiros que moram em Portugal e pessoas que já vêm com essa cultura da corrida aqui, provavelmente. E eu sei que a gente tem muitos ouvintes. O Endorfina tem muitos ouvintes em Portugal. Se alguém, por exemplo, estiver em Lisboa e quiser algum tipo de orientação sua, é possível? Claro que sim, basta aparecer no Centro de Marcha e Corrida de Lisboa, na pista Professor Mário Muniz Pereira na Ameixoeira, basta aparecer no Parque da Cidade em Loures à segunda, quartas e sextas. Por isso existem muitos polos, existem 80 centros com 80 técnicos pelo país fora para estar a fazerem treino acompanhado, técnico e obviamente com um grupo, que é muito mais fácil treinar em conjunto do que treinar sozinho. Agora, onde que a pessoa tem acesso a esses horários, essas informações? Tem um site? Como é que a pessoa acha isso? Tem. No site da Federação Portuguesa de Atletismo. Tá. Põe o Programa Nacional de Marcha e Corrida. Por sua vez, há lá uma parte onde pode clicar à procura dos centros e depois carrega nos centros e procura aquele que mais próximo do seu trabalho ou do seu domicílio e basta chegar lá e dizer que quer participar. É completamente, quase praticamente gratuito para todos e não existem qualquer impedimento, não só nem em condição física nem em idade. Como eu costumo dizer, é dos 8 aos 100 anos. Qualquer pessoa pode participar. Tá bom, eu vou colocar um link no post do nosso episódio aqui de hoje para que as pessoas possam acessar. Paulo, muito obrigado, parabéns aí por toda essa carreira aí prolífica que você teve. Obrigado por compartilhar aí bastante dessa sua história, dessas suas opiniões. Com certeza... foi muito legal aí para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Eu já conhecia um pouco, né, da nossa amizade, mas para que o ouvinte possa também conhecer um pouquinho mais aí de um atleta como você e ouvir um pouco também aí de opiniões aí de uma pessoa que está na Europa. E é isso, boa sorte, que 2020 seja um ano fabuloso aí para você, com muita saúde, com tudo de bom. E a gente vai trocando mensagens, acho que em março a gente vai se encontrar, viu, Paulo? Ótimo, cá te espero, Michel. Isso aí, vamos lá ver. Nesta vez que você vem. Vamos. Se der tudo certo, a gente vai se encontrar. Eu já vou combinar isso com você. Ok, valeu, Michel. Valeu, homem. Obrigado. Um abraço. Bom, mais um episódio de Endorfina. Eu tô muito contente de ter conseguido gravar com o Paulo. Faz um tempo que eu tava querendo gravar com ele. Um grande amigo meu, como eu disse no começo, é um cara bacanérrimo, adoro ele. Morou comigo uma época. A gente teve aí muitos momentos divertidos. Ele é um cara super engraçado, esse jeito dele... enfim, ele é um cara muito divertido, curto demais o Paulo e a gente ainda mantém esse contato, apesar de ele não vir para o Brasil já faz muitos anos. E um cara que foi mega campeão, um cara que ainda é super famoso lá lá em Portugal, como vocês já puderam perceber, e a gente conversou agora um pouquinho no final. Enfim, dá um alô para ele. Se você quer perguntar alguma coisa, se você está ouvindo esse episódio e mora em Lisboa, mora em Portugal, também dê um alô para ele. Se você quiser eventualmente conhecê-lo pessoalmente, dá uma olhada lá no post do episódio de hoje. Coloquei um link para que você possa ver quais são os horários, os dias, os locais onde o Paulo está
dando esse tipo de assessoria aí de treinamento de corrida. Enfim, gostei bastante desse episódio, tomara que você também tenha gostado. Obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio. Se você apoia o Endorfina divulgando entre seus amigos, se você apoia postando, repostando nas suas contas das redes sociais, se você apoia o Endorfina através da plataforma Apoia-se, com alguma quantia em dinheiro. Muito obrigado a todos vocês, e é isso, vejo você na semana que vem com mais um episódio fabuloso do Endorfina Podcast. 2020 promete, vamos lá. Grande abraço e até a semana que vem. E este episódio foi um oferecimento novamente da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. boven.com.br. De energia, a Bovem entende. E também foi um oferecimento da Probiótica. Probiótica, que faz uma linha completa de suplementos para o seu esporte de endurance e é patrocinadora aí de vários nomes super legais do triatlon, da corrida, do ciclismo, da natação, que já passaram por aqui, inclusive como a Cissa Carvalho ou como a Pamela Oliveira, mas tantos outros, como por exemplo o Tomás Galindes. Aliás, eu preciso trazer o Tomás para cá. Susana Schnarndorf, natação, que eu também preciso trazer para cá. Aliás, tô na luta aí para conseguir trazer a Susana e tantas outras pessoas. Santiago Ascenso também, que já passou por aqui, o Topão, a Lívia Bustamante, quem mais? O Fernando Rianho, a Fepiled, quem mais? A Cláudia Dumont, que eu estou conversando já para trazer para cá, o Bruno Tempesta, que já vai estar por aqui, o Bruno Vicário, Ademir Paulino. Enfim, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou aprovando esse produto, ou não sou só eu que estou aprovando e recomendando esse produto, mas todas essas pessoas e muito mais estão usando e recomendando e aprovando os produtos da Probiótica, que vem fazendo um trabalho que eu já tenho dito isso aí faz tempo, eu acho muito legal, que é apoiar o esporte de uma maneira, o esporte de endurance de uma maneira completa, não somente através aqui do Endorfina, que é um patrocínio, mas principalmente através desses atletas todos que eu falei e uma série de outros, profissionais e amadores, influenciadores ou não, de natação, de paralímpico, de corrida, de triatlon, de ciclismo. Mas também patrocinando os grandes eventos de triatlon e de ciclismo do Brasil. Então a Probiótica está fazendo um trabalho muito legal e a gente precisa apoiar empresas que têm essa iniciativa. Pessoal, não é só uma questão de que os produtos deles são bons. A iniciativa de uma empresa como essa é super legal e vale a pena então a gente prestigiar e apoiar. E você encontra os produtos da Probiótica nas principais lojas de suplementos esportivos da sua cidade. E se você não encontra, você pode comprar no site deles, que é loja.probiotica.com.br. Dá uma checada lá, Probiótica Oficial no Instagram, e você vai conhecer aí todos os movimentos da Probiótica no Brasil, com os últimos lançamentos e toda a linha de produto e todos os eventos que eles estão apoiando. Vai lá e dá uma conferida. Probiótica Oficial no Instagram. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina Podcast. Acesse o site endorfinabr.com. Lá você conhece todos os convidados que já passaram por aqui, você consegue ouvir todos os episódios através do site e você se aprofunda nos assuntos conversados em cada um dos episódios. Se você curtiu, siga o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido. Se você ouve através da Apple Podcasts, deixe seu review e as suas estrelinhas. Isso ajuda o Endorfina a se tornar mais relevante e alcançar uma audiência cada vez maior. Acesse Endorfina BR no Instagram e mande seus comentários, críticas e sugestões. Lá você fica sabendo curiosidades e vê fotos interessantíssimas de cada um dos convidados que já passaram por aqui. Obrigado e até a semana que vem.